Olá, queridos, queridas, sejam muito bem-vindos. Vamos chegando, vamos chegando. Agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês no nosso segundo dia dessa jornada de 7 dias de encontros, onde a gente vai expandir, explorar um pouco desse tema que é o pranayama, que é uma prática muito conhecida dentro dessas tradições, das diversas tradições do yoga, e que muitas vezes é muito pouco entendida de forma a ser colocada em prática, né, no nosso dia a dia, até mesmo para praticantes de yoga, para quem também dá aula de yoga. Muitas vezes é uma prática que causa alguma confusão. Ontem a gente começou um pouco desse diálogo, né? Na verdade não foi um diálogo, foi eu trazendo o tema e compartilhando um pouco daquilo que os meus estudos me mostraram, né? A partir dessas leituras de alguns textos. Ontem principalmente a gente fez a leitura de 2 textos para tentar fazer a aproximação, só recapitulando para quem se você não assistiu, você pode acessar, ficou gravada na nossa página, né, para entender um pouco desse primeiro dia que a gente já abriu esses caminhos, né, para poder ir aprofundando e adentrando nesse estudo do pranayama. Mas no dia de ontem eu compartilhei com vocês um pouco sobre os textos, tanto um texto mais antigo, né, de cerca de 2.000 anos atrás, século II a.C., que é Patanjali Yoga Shastra, que são os sutras de Patanjali, a descrição sobre o sutra, né, onde a gente encontra a descrição do pranayama, e eu fiz uma aproximação com os textos de Hatha Yoga, principalmente usando o Hatha Pradipika, que é esse, como eu mostrei ontem, né, esse foi o texto que eu utilizei como base, e para o Yoga Sutras de Patanjali, eu gosto muito dessa versão, que é a Ciência do Yoga, comentada pelo Taimini, traduzida também, né, do sânscrito para o inglês e posteriormente foi traduzida em outras línguas. Bom, então ontem o que nós fizemos foi fazer essa aproximação desses 2 textos com base na descrição da técnica do pranayama, que, como a gente viu, pranayama muitas vezes causa essa confusão. A gente resume, né, de forma mais fácil dizendo pranayama é exercício respiratório, né? Na verdade, o que eu tentei trazer ontem foi uma visão um pouco mais ampla de que, na verdade, pranayama a gente executa através das práticas respiratórias, mas como a gente viu, a definição de pranayama é a cessação da inspiração e da expiração. Então isso às vezes pode causar um pouco de confusão, falar, poxa, mas como? Pranayama não é a respiração, não é o exercício respiratório, mas então o que tem a ver a cessação da inspiração com a expiração? Então você pode assistir o encontro de ontem para entender um pouco mais sobre isso. Então ontem o que nós fizemos, e hoje a gente vai dar continuidade nesse processo, né? A gente utilizou de uma forma bem simples, e que para mim é o primeiro passo, né, para a gente conseguir encontrar ou lidar com a forma com que a gente respira, que é encontrar o ritmo da nossa respiração, né? Então muitas vezes, antes mesmo da gente tentar executar técnicas mais avançadas, mais elaboradas do yoga, é muito importante que a gente descubra qual é o nosso ritmo, qual é o ritmo ideal para que eu possa respirar de forma consciente, né? Então ontem o que nós fizemos foi isso. A proposta foi de trazer um pouco dessa percepção da predominância respiratória na região do tronco, tanto na região baixa quanto na região alta, essa dinâmica como ela acontece no corpo, e aí a gente aos poucos ir encontrando esse ritmo ideal, porque é muito importante que a gente vá seguindo esse passo a passo para poder pouco a pouco expandir e prolongar a nossa capacidade respiratória, para posteriormente a gente conseguir utilizar técnicas mais elaboradas, como a gente vai ver no 4º, 5º dia, né? O 6º até o 7º dia são técnicas um pouco mais elaboradas, e que a gente precisa ter essa base inicial.
Então, encontrar esse ritmo é muito importante para que a gente consiga dar sequência nesse caminho. No dia de hoje, o objetivo desse nosso encontro é, tendo isso como base, né, e a gente vai repassar um pouco sobre isso no momento que a gente for fazer a nossa prática, tendo isso como base, a gente vai dar um passo adiante. O que seria dar um passo adiante? Dar um passo adiante seria que tipo de técnica que eu posso utilizar dentro da minha prática para que pouco a pouco eu consiga prolongar ainda mais a minha capacidade respiratória. Porque o que a gente falou ontem eu estou mais próximo do pranayama quando a minha capacidade respiratória é mais prolongada. Quando eu tenho uma capacidade, uma expansão, tanto fisiológica, né, da região pulmonar, torácica, mas também mental. Porque não é só físico. A gente sabe muito bem, o yoga trabalha corpo e mente. Então, se eu expando a minha capacidade respiratória fisicamente, algo dentro da minha capacidade mental também está expandindo, né? E a gente sabe que o nosso estado mental está diretamente relacionado ao ritmo da minha respiração. Se eu tenho, como a gente falou ontem, né, uma respiração muito agitada, muito ofegante, é muito provável que o seu estado mental também esteja agitado. Então, se você regula a sua respiração, acalma a sua respiração, isso naturalmente vai influenciar no estado mental. Corpo e mente, eles estão totalmente conectados. Então, hoje, o que a gente vai utilizar para dar sequência nesse processo é que tipo de técnica a gente pode utilizar para poder expandir ainda mais. E aí a gente vai entrar nas técnicas de limpeza dos canais energéticos. E eu quero trazer hoje também essa aproximação entre Sutras de Patanjali, né, esse tratado que é mais antigo, e os textos de Hatha Yoga. Hoje eu vou utilizar como base, não o Hatha Pradipika, que foi o que a gente utilizou ontem, eu poderia utilizar ele também, mas o que eu vou utilizar é esse outro tratado que se chama Giranda Samhita, que é um texto um pouco mais recente no sentido cronológico, né? Enquanto que o Hatha Pradipika, se eu não me engano, é século XIV depois de Cristo, esse é mais ou menos século XVII. Esse texto, Giranda Samhita, a gente costuma dizer que é o yoga da purificação, né? Onde aqui é descrito uma sequência de técnicas de purificação muito amplas, muito grande, né? Tem uma quantidade muito grande de técnicas de purificação que é sugerida, que é descrita nesse texto. E a gente chama esse grupo de técnicas de Satkriya, que são 6 grupos de técnicas de purificação. Hoje a gente vai trabalhar especificamente uma delas. Mas antes de adentrar a essa prática, eu queria trazer uma leitura de Sutras de Patanjali, que é esse texto mais antigo, para abrir um pouco desse tema com base nessa leitura. Que apesar de que aqui a gente não encontra formas tão práticas de utilizar técnicas do yoga, né? Mas sim uma expansão, uma abordagem um pouco mais filosófica, digamos assim, né? Então, aqui está muito mais relacionado, obviamente que também prática, mas não tão prática quanto a descrição que a gente encontra das técnicas aqui nesse texto. Então, se você já pratica yoga, se você já estudou yoga, ou se você é professor de yoga, com certeza você deve ter ouvido falar dos Sutras de Patanjali. E com certeza também você deve ter ouvido falar, se você não ouviu, eu vou falar para você agora, que dentro desse texto, Patanjali descreve um passo a passo. Assim como acontece em vários outros tratados, né? Não só de Hatha Yoga, mas de várias outras tradições do yoga, um passo a passo. Existe um passo a passo, como a gente está fazendo aqui nos nossos encontros. A gente está seguindo um passo a passo. Ontem a gente trabalhou com a consciência da respiração, hoje nós vamos trabalhar com a limpeza e purificação dos canais energéticos, e aí, consequentemente, Patanjali também descreve uma sequência que ele chama de Ashtanga Yoga. Ashta significa 8, né? Anga são as partes, então são 8 partes onde ele descreve uma sequência e que o yogi, né, a princípio deveria utilizar essas partes para poder
se aprofundando, né, e adentrando nesse caminho do yoga, na sadhana, né, como ele coloca aqui. Então, esse texto ele é dividido, ele é organizado em alguns capítulos. Eu vou ler o primeiro sutra do segundo capítulo, que ele fala sobre a prática preliminar. Então, o que ele faz? A prática preliminar do yoga, o que seria? Ele pega esse conjunto grande do Ashtanga Yoga, que são 8 partes do yoga, que ele vai aprofundando e explorando de forma bem abrangente, né? Ele sistematiza muitas das tradições que na época já existiam e ele sistematiza dentro dessas 8 partes, mas ele fala o seguinte, ele fala, vamos pegar um trecho aqui dessas partes e isso a gente vai utilizar como prática preliminar do yoga. Então, o que ele faz? Os primeiros dois, as primeiras duas partes, ele fala dos yamas e niyamas, que de forma bem simples, para a gente conseguir entender o que seria. Yamas é como você se coloca perante o mundo, como você age perante o mundo. Né? Então, o que você pode desenvolver de qualidades para que você tenha uma vida consciente, de você para fora. Já no segundo anga, né, nessa segunda parte, ele fala dos niyamas, que é como você pode ser, como você pode fazer o trabalho, você com você mesmo. E ele descreve 5 elementos. Desses 5 elementos, ele pega 3 deles. E ele fala, então faz o seguinte, você que está iniciando no caminho do yoga, utiliza esses 3 elementos, tapas, svadhyaya e ishvara pranidhana. São palavrinhas aí que talvez fala, nossa, que confusão, né? Mas eu vou explicar para vocês, né, qual que é o sentido desses 3 elementos, dessas 3 partes dentro desse caminho preliminar. E ele chama isso de Kriya Yoga. E é um nome muito parecido que é dado aqui na prática, no grupo de técnicas que é utilizada para as técnicas de purificação do yoga, que é o Kriya, também as técnicas de Kriya, que ele chama Kriya, é uma palavrinha que vem do sânscrito, que significa atitude, que significa ação, né? Que vem da origem karma. Então ele faz o seguinte, ele pega Kriya Yoga, Patanjali, ele pega esses 3 elementos principais dessa prática de niyamas. Ele fala o seguinte, o que o praticante tem que ter para iniciar o processo, para iniciar essa caminhada? Tapas. O que seria tapas? A palavra tapas a gente pode traduzir como, aqui nesse texto, pelo Timing, é traduzido como austeridade. Né? A gente poderia utilizar a palavra disciplina. Eu gosto muito de relacionar esse elemento com a vontade. Então, a vontade que você tem de se adentrar nesse caminho, de olhar para você mesmo, de seguir um caminho espiritual de autoconhecimento, de autotransformação. Né? Então, essa vontade, tudo começa a partir da vontade. Né? Esse fogo interno que a gente desperta, né? Que ele chama de tapas, né? E a partir daí a gente consegue dar sequência. Aí ele fala, então, uma vez que o praticante desenvolveu ou despertou essa vontade, ele segue para o próximo passo, que é svadhyaya. E aí a gente pode traduzir como autoestudo. Autoestudo não só no sentido de leitura de textos, tá? Mas o autoestudo interno, de você com você mesmo. Então, uma vez que você tem vontade de seguir nesse caminho, você para e começa a trazer um olhar para você mesmo, a se auto-observar. A prática de yoga, o que ela propõe, nada mais é do que isso, né, gente? A gente para, seja qualquer tipo de prática que eu faço, respiratório, asana, meditação, qualquer tipo de técnica do yoga que a gente utiliza, ela tem como objetivo esse trabalho interno de auto-observação. Então, ele chama isso de svadhyaya, esse autoestudo. E, consequentemente, nada disso serve se a gente não trabalha a autoentrega, que tem muito a ver. Eu gosto muito de uma passagem que traz o professor Hermógenes, querido professor Hermógenes, que já fez a passagem, que para mim foi muito importante numa época da minha vida. Recomendo para vocês um livro muito interessante, ele chama Yoga para Nervosos, que
para mim, numa fase da minha vida que eu estava passando por várias crises, várias situações bem complicadas, me ajudou muito. E ele falava o seguinte: Ishvara Pranidhana é colocar em prática o seja feito a vossa vontade. Então, aquela sensação de você se entregar e confiar que existe uma força maior que te sustenta, né? Que não só você, mas que sustenta toda a vida na Terra, todas as vidas, todos os planos, todos os mundos, né? Então, isso seria essa auto-entrega. Então, esses seriam os 3 principais elementos que traz essa tradição, né, de Patanjali, que ele fala: vontade, autoestudo e a entrega. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é isso. Agora, se a gente faz essa relação, eu vou trazer novamente essa aproximação, né, de Patanjali, que, como eu falei ontem, também cronologicamente é um tratado que está num tempo diferente, ele foi sistematizado em uma época diferente na Índia, né? Os textos de Hatha Yoga eles vêm muito depois, no período, a gente chama de período medieval do yoga, né? Onde tinha esse movimento de contracultura, essa galera que estava dentro de uma sociedade estratificada da Índia, né? Num sistema de castas, sistema baseado em castas, e aquele que estava numa casta inferior, ele se via limitado a se manter naquela casta inferior, e isso funciona até hoje, tá, na Índia. Não só, gente, mas na Índia se dá os nomes, né, as castas. Então, as pessoas que se viam baseadas nesse sistema estratificado da sociedade falam: não, peraí, eu não quero continuar dentro dessa miséria. Eu quero poder evoluir na minha vida, né, nesse caminho. Então, o que eles fizeram? Começaram a sair das cidades, foram para as matas, para as florestas, para as montanhas, e começaram a trabalhar, a fazer esse trabalho interno, um movimento cultural, né, onde as pessoas que já não concordavam com esse sistema de estratificado da sociedade baseado em castas, eles saíram fora desse esquema e começaram a desenvolver as suas próprias práticas. E aí o que a gente vê, né, eu gosto muito do que fala o professor Roberto, o Roberto do Yoga Contemporâneo, né, fala: o yogi feiticeiro. O yogi feiticeiro é aquele que não procura ter discípulos. Ele está caminhando, ele está fazendo a caminhada dele, sabe? Ele não se importa se tem alguém que está seguindo ele. Ele vai lá no caminho dele e procura fazer o trabalho dele. Muitas vezes, o que a gente vê que acontece historicamente, né, dentro desse movimento é essa galera que vai para fora desse sistema, começa a fazer o aprofundamento através da prática, eles sobem, eles galgam um nível de santo, de sadhu, porque eles se iluminam. E muitas vezes eles mesmos ensinam aqueles que estão num nível alto da casta do sistema hindu, no caso os brahmanes. Então, eles estavam lá num nível baixo da sociedade, eles sobem porque eles se tornam santos, eles se iluminam e eles passam a ensinar esses brahmanes, né, que eram de casta mais alta. Então é como se eles subissem um nível acima do brahmane. Olha só que interessante, né, esse movimento que aconteceu na Índia nessa época. Então o que a gente vai utilizar como base é um pouco dessas técnicas, né, que são mencionadas nesses textos. Existem várias técnicas. Hoje, o que eu quero trazer especificamente é uma técnica que eu gosto muito, que ela vai muito em linha com o que a gente está trabalhando nesses dias, que a gente vai trabalhar nesses dias, nesses 7 encontros, né, que tem a ver com a respiração, obviamente. Esse é o propósito, esse é o foco desse nosso trabalho. Então, que tipo de técnica que a gente pode utilizar hoje como técnica de limpeza, que pode favorecer esse processo nosso de aumentar, de prolongar, de expandir a nossa capacidade respiratória? Existe uma técnica que se chama, que está dentro desse grupinho de técnicas aqui, do Sat Criadas, 6 grupos de técnicas do Giranda Samhita, que é esse texto, que se chama Kapalabhati. É uma técnica muito poderosa, que a gente, através da respiração, o que a gente faz é limpar os nossos canais energéticos. O que são os canais energéticos? A gente utiliza o termo nadis dentro da tradição para
referenciar esses canais, seria uma tradução, né? Canais energéticos, os nadis. Imagina só, a gente tem no nosso corpo canais, por onde passa sangue, por onde passa fluido, tubos, por onde passa o ar, por onde passa a comida, as veias, por onde passa o sangue. Todos esses são nadis, são canais, né? Agora, isso no nível físico. Existem também canais num nível além do físico, que a gente utiliza a palavra energético para referenciar tudo que está além do físico, nesse caso que eu estou utilizando, né? Podia dizer também canais espirituais, se você preferir, né? Não importa. O que importa é que, além dos canais físicos que nós temos no nosso corpo físico, existem também os canais por onde flui energia vital. E a gente chama de prana, essa energia vital. Daí vem pranayama. Pranayama ayama seria a expansão, uma das traduções pode ser expansão ou controle, né? Então, controle de prana. Então, nadis são os canais por onde flui prana, por onde flui essa energia vital. Estou vendo aqui um comentário, né, da Dini. Sim, é vontade, autoestudo e entrega, autoentrega, né? Seria uma tradução mais adequada. Ou entrega ao Supremo também, né? A gente poderia utilizar. Bom, então, Kapalabhati é isso. Kapalabhati é essa técnica que a gente utiliza para limpar os nossos canais energéticos, para limpar os nadis. A palavrinha Kapalabhati significa... Kapala vem de crânio. Bhati significa brilho, né? Então, crânio, brilho, crânio brilhante. É uma das traduções que a gente dá para essa técnica, crânio brilhante. Ou seja, por essa definição, por essa tradução do nome da técnica, a gente percebe que o foco dela, o objetivo dela, está muito relacionado à sensação que a gente gera na nossa cabeça, no nosso crânio. E vocês vão poder perceber hoje o efeito. Se você não praticou, nunca praticou, não tem problema. Se você já praticou, eu sugiro que você faça hoje como se fosse a primeira vez que você estivesse fazendo, porque a gente vai passo a passo, incluindo elementos aos poucos, para poder executar a técnica da forma correta, tá bom? Então, Kapalabhati, eu acho que nós já estamos prontos aí para poder avançar. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade aí para colocar, ou nos comentários, ou se você tiver aqui na live também colocar, eu posso, dentro das minhas possibilidades, responder. No final, né, do nosso encontro, a gente aproveita agora para dar sequência na prática. Tá bem? Então vamos nessa? Eu vou sugerir para você encontrar uma posição bem confortável para você, que pode ser uma posição sentada, pode ser na cadeira, se você preferir, pode ser apoiada na parede, ou se você quiser também e sentir algum desconforto, estiver com dor nas costas, por exemplo, pode ser deitado, não tem problema. Mas o ideal é se você puder ficar sentado ou sentada, tá bem? E a partir desta postura sentada, feche os olhos. Feche os olhos e observe o alinhamento da sua coluna. Observe a posição do seu corpo, mas não só a posição do seu corpo, mas também todo o tônus muscular que você utiliza para sustentar a sua postura. Quais regiões do seu corpo que você mantém o tônus para poder ficar nessa postura ereta e uma postura confortavelmente ereta. Perceba se os ombros estão bem relaxados, o peito aberto, a cabeça na linha da coluna. Experimente fechar os olhos. Não apenas fechar os olhos, mas também relaxar por dentro dos olhos. E a partir de agora, leve toda a sua atenção no seu baixo ventre, na região um pouco abaixo do umbigo. Se você já tem familiaridade em observar a sua respiração nessa região, a gente fez um pouco esse trabalho ontem. Se você tem familiaridade e quer deixar as mãos nos joelhos ou no seu colo,
fique à vontade. Mas se você sente que ainda não tem essa capacidade total de observar o movimento no baixo ventre, eu sugiro você trazer as mãos lá embaixo. E a gente vai retomar um pouco do que nós falamos ontem, primeiramente observando o movimento respiratório. Observar o movimento respiratório significa utilizar o contato das suas mãos ou da sua atenção na região do baixo ventre para perceber o movimento que acontece nessa região enquanto você respira. E você vai perceber, se o abdômen estiver bem relaxado, que quando o ar entra pelas narinas, a barriga se projeta lá para fora, o abdômen expande. E quando você exala, naturalmente a sua barriga vai recolhendo para dentro, o umbigo se aproxima das costas. Por enquanto a respiração é natural. Não force nada, não se antecipe a nada, simplesmente observe esse movimento natural que acontece. Na inspiração, o abdômen expande, na exalação ele recolhe. Enquanto você observa e faz esse exercício, perceba se tem algum tônus, alguma tensão desnecessária. E vá acomodando nos seus ombros, nos olhos. E observe esse movimento da forma mais relaxada possível. E a partir de agora a gente vai incluir mais um elemento. A partir de agora comece a prolongar a saída do ar. Vá prolongando, 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 à medida em que a sua barriga vai indo lá para dentro. E observe como se o seu umbigo fosse tocar nas costas. Mais uma vez, inspire, expanda o abdômen. E vá prolongando, prolongando, prolongando a exalação, recolhendo o seu abdômen e sentindo a sua barriga chegando próxima lá das costas. A partir da próxima exalação, a gente vai incluir mais um elemento. Depois que você tirar o ar completamente, vai tirando, 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 tirando todo o ar. Quando não tiver mais ar nos pulmões, faça uma pausa de 1 ou 2 segundos e aí você relaxa, o abdômen expande, o ar entra. Repita isso algumas vezes. Vai soltando, tirando, tirando todo o ar, tirando, 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 tirando. Quando não tiver mais ar nos pulmões, 1 ou 2 segundos de pausa, relaxe e o ar entra. Repita algumas vezes. Observando esse pequeno momento de pausa que acontece no final, quando já não há mais ar nos pulmões, você sustenta 1 ou 2 segundos, é bem pouquinho para não forçar muito. Como eu falei, a gente vai pouco a pouco incluindo novos elementos. E a partir de agora a gente vai colocar mais um elemento na técnica, que é um pouco mais de velocidade no movimento de exalação. Então, a partir de agora, da próxima exalação, solte o ar de forma um pouco mais rápida, utilizando a mesma dinâmica do movimento interno no baixo ventre. Pelas narinas, segure por 1 ou 2 segundos a barriga lá para dentro, relaxa, o ar entra. Então a exalação é um pouco mais prolongada e mais rápida. Continue, procure fazer com os olhos bem relaxados, a testa lisa. Faça mais algumas vezes. A exalação bem prolongada, um pouco mais rápida. Depois da próxima inspiração, respire livremente. Observe se você já reconhece algum efeito desse simples exercício. Ainda isso foi uma preparação. Agora na próxima série a gente vai incluir mais um elemento, que é a intensidade da exalação. Aí sim a gente se aproxima mesmo da técnica completa de Kapalabhati. Então a gente vai fazer da mesma forma, vamos começar
com poucas repetições. Eu vou sugerir 20 repetições para a gente começar. Então o movimento de exalação, ele acontece não porque eu forço o ar, não porque eu forço e contraio as minhas narinas. Eu não preciso fazer isso. Mas sim porque o movimento no meu baixo ventre, ele acontece de forma bem profunda. Eu empurro a barriga lá para dentro. É como um Foley, né? A gente chama essa de respiração do Foley. Sabe o Foley, aquele aparato que a gente empurra, ele sai o ar pelo biquinho para acender o fogo, para acender a fogueira? É mais ou menos isso. Imagine a sua barriga como se fosse esse Foley. O nariz está bem relaxado. Eu mantenho o máximo que eu puder relaxado, porque quanto mais relaxado eu tiver essa região da minha cabeça, maior o efeito, mais benéfico e mais profundo a gente consegue alcançar esses efeitos, né, no nosso corpo. Então a gente vai utilizar um ritmo para fazer essa exalação, tá? Eu vou sugerir mais ou menos esse ritmo para a gente começar. Então prepare, fique à vontade se quiser deixar as mãos lá na barriga, inspire e comece. Dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inspire profundo. Apoie as mãos nos joelhos com a palma das mãos voltadas para cima e solte o ar bem devagar, bem devagar. E observe, reconheça o que acontece com o ritmo da sua respiração depois de executar essa técnica. Se a sua respiração fica mais prolongada, naturalmente mais prolongada, naturalmente mais lenta. Talvez você sinta algum formigamento no corpo, nas mãos, dormência. Isso é comum, né? Um dos efeitos que é muito comum quando a gente ainda não está muito familiarizado com a técnica. E quando você estiver preparado ou preparada, a gente vai dar sequência. Vamos fazer 3 repetições desse exercício. Palma das mãos para baixo, apoiada nos joelhos, ou no seu baixo ventre, como você preferir. E a gente vai tentar fazer agora 30 repetições. Tá bem? Então prepare, inspire profundo e comece. Tente seguir esse ritmo. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire profundo. Retenha o ar nos pulmões por 1 ou 2 segundos, palma das mãos voltadas para cima e solte lentamente, o mais lento que você puder. Observe e reconheça mais uma vez o efeito da técnica. Talvez você consiga perceber a respiração ainda mais lenta do que na primeira repetição. Deixe o seu corpo assimilar com esse pequeno momento de pausa, o próprio efeito da técnica. E a gente já se prepara para a última repetição. Vamos tentar fazer 40 repetições. Se você sente que é muito para você, você pode parar antes, tá bom? Não tem problema. Então, se você puder acompanhar as 40 repetições, fique à vontade para deixar as mãos nos joelhos ou no baixo ventre. Prepare.
Inspire profundo e comece. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 20. 1, 2, 9, 30. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire profundo. Retenha o ar nos pulmões, 1 ou 2 segundos, palma das mãos voltadas para cima. Solte o ar lentamente, o mais lento que você puder. E permita que em mais este breve momento de pausa, você reconheça o efeito da técnica, o efeito de Kapalabhati, a respiração naturalmente mais prolongada, mais lenta. Inspire profundo, soltando o ar, lentamente, abra os olhos. Muito bem. Muito bom. Então, eu agradeço por mais essa oportunidade de hoje. Então, essa dinâmica que a gente está utilizando, né, nesse processo de 7 dias, hoje estamos no segundo dia. Ontem nós fizemos tivemos esse olhar, né, para trazer consciência para a nossa respiração. Hoje a gente deu um passo adiante, né, utilizando já essa técnica como uma forma de expandir ainda mais a nossa capacidade respiratória. E a partir de amanhã a gente vai começar a incluir mais alguns elementos um pouco mais elaborados, mais avançados, eu diria assim, né? Amanhã, pontualmente, a gente vai incluir as retenções, né? E entender como que esse trabalho com as retenções, que hoje a gente já fez um pouquinho, se vocês perceberam, né? Depois da exalação, eu sugeri segurar 1 ou 2 segundos, né? No momento de terminar o Kapalabhati, eu sugeri segurar 1 ou 2 segundos a retenção com pulmões cheios. Amanhã a gente vai adentrar um pouco mais nessa técnica das retenções, que chamamos de Kumbhaka, né? Dentro da tradição do yoga, e as formas que a gente pode utilizar para fazer essas retenções e os tipos de retenção, né? E como isso pode apoiar nesse trabalho de aprofundamento, né? na técnica do pranayama. Então, agradeço muito, gente, por essa oportunidade. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar um comentário aí no nosso vídeo que vai ficar gravado na nossa página. E vem amanhã para a gente continuar nesse processo de aprofundamento, tá bem? Gratidão, tenham uma boa tarde e nos vemos amanhã. Namastê.